Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Sessão 1212, de todos os dias às 12h12. Comigo, Acrísio de Medeiros. Sou especialista em acessar o inconsciente, sou especialista em eliminar medos e inseguranças, conscientes ou não. E nessa nossa Sessão 1212, nós vamos falar sobre como eliminar medos e inseguranças que travam a nossa vida, que nos fazem parar. E o tema de hoje é um tema fantástico. Acrísio, como posso ser segura sendo uma pessoa crítica e exigente comigo mesma? Que coisa! Como é que pode, né? Uma pessoa ser segura se é tão exigente consigo mesma? Bom, ela está querendo ser. Então eu tenho alguns pensamentos para a gente abrir. Será que você conhece alguém que se sente assim? Que é muito crítica consigo mesma? Que é muito dura consigo mesma? Você conhece? Você conhece alguém que gostaria de se tornar mais segura de si e acha que fazendo críticas a si mesma ela não é segura? Faz o seguinte, manda um aviãozinho para essa pessoa que nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos falar sobre isso, justamente sobre o que é ser segura nesse mundo. Será que é não fazer crítica nenhuma? Não ser exigente sob nenhuma forma? Não é? Então manda um aviãozinho para você mesmo, Daniele. Mas manda para aquelas pessoas que se julgam perfeitas, porque aí atrás dessa perfeição existe uma pessoa excessivamente crítica consigo mesma, né? Então, Patrícia, manda um aviãozinho aí, Patrícia. Agora que nós estamos bem, né? É ou não é? Valéria, manda um aviãozinho, vamos trazer mais gente para essa live aqui, para a gente não ficar se sentindo tão só, né? Vamos aumentar essa turma. Muito bem. Então, bora lá. Quero explicar esse tema. Como é o tema? Deixa eu ver se vocês lembram do tema. Se vocês quiserem me ajudar, vocês podem, tá? Vocês podem escrever o resuminho do que eu estou falando. Isso ajuda bastante as pessoas que vão entrando, que não pegaram o começo do tema, então isso ajuda elas a entender. Elas vão dando uma olhadinha aí. Então o tema nosso é como posso ser segura, Crísio, sendo uma pessoa crítica e exigente comigo mesmo. Vamos lá. Para mim, essa pessoa quer ser segura, sinal de que ela não se vê segura. Para todas as perguntas que acontecem assim, a crise, como eu posso ser mais feliz? Ela não se vê feliz. Como eu posso ser mais calma? Ela não se vê calma. Então o olhar dela está para onde? Para o lado negativo da coisa. Então ela não se vê uma pessoa segura. Ela se vê uma pessoa insegura. E isso já diz tudo sobre críticas. Se ela se vê insegura, ela vai aumentar o nível de crítica sobre ela. Vai ter uma enxurrada de autocríticas contra ela mesma, porque ela se julga insegura. Então, o início das coisas, do fio da meada, está justamente em como eu me categorizo. Aliás, categorizar é uma coisa da nossa sociedade, é ou não é? Qual é a sua doença? Eu sou, não é nem eu tenho, né? Eu tenho, sou eu que digo. Eu sou asmático, eu sou ansioso, eu sou deprimido, eu sou um monte de coisa. Eu sou. Isso não é um estado de ser. Eu não sou ansioso. Eu estou ansioso, mas a minha vida toda, eu sempre fui ansioso. Impossível, primeiro, a pessoa ter estado a vida inteira ansiosa. É impossível, não existe. Segundo, por mais anos e anos que ela tenha vivido ansiosa, isso não dá direito de ela dizer que ela é ansiosa. Ela é o que sou eu. Eu sou muito maior do que uma ansiedade. Então, quando eu me restringo a isso, a insegurança, eu sou insegura, eu sou nervosa, eu estou me restringindo, eu estou diminuindo quem eu sou. Né? Então, não se reduza a doenças, a sintomas. A nossa sociedade é assim. Você vai a um médico, ele vai dizer o que você tem. Você é isso, você é aquilo, você é assim.
Não faça isso, não faça isso. Então, quando alguém diz para você, eu tenho TDAH, a gente já sabe como é que é o comportamento dela, é ou não é? Então a gente entra dentro de rótulos. Nós entramos, e é dentro mesmo, entrar dentro, é redundância. Eu entro dentro 2 vezes num rótulo. Eu sou deprimido, então eu vou me comportar como um deprimido. Eu vou ler no Google o que é um deprimido, eu tenho que ser assim. E eu entro nesse papel. Então, tudo isso para explicar a pergunta, como ser segura? Ela não se considera segura. Então, ela vai se ver insegura e fazer todo o papel de uma pessoa insegura. Não somos os rótulos. Mas ela acha também que não pode ser segura, porque ela é crítica consigo mesma. Ela se critica demais e ela é exigente consigo mesma. Por causa dessas 2 coisas, ela acha que não pode ser segura, não mesmo. Então, se ser crítica tira a segurança da pessoa, se ser exigente tira a segurança da pessoa, então nós não vamos falar de segurança, nós vamos falar de crítica excessiva e exigência excessiva. É ou não é? Não tem por que falar de segurança. Se crítica é maior do que segurança, é a crítica que a gente tem que falar. Então, vamos lá, as pessoas confundem o que significa ser segura. E ser segura não quer dizer não ver os próprios defeitos. Então, segurança está acima de críticas de ser exigente. Não é porque eu me critico que eu sou inseguro. Não, porque segurança é maior. Então, as pessoas confundem. Eu confundo, você confunde, as pessoas confundem. Ser segura não quer dizer não ver os próprios erros, não quer dizer não ter falhas. Parece que o que ela está dizendo é que ela tem um olhar perfeccionista. E por ter um olhar perfeccionista, ela não pode ter falhas. Não é segura. A questão aqui não é segurança, é ou não é? Bom, tá bom. Quer saber o que insegura? Vou ser insegura se eu me criticar, Acriso? Não, você não vai ser insegura se você se criticar. Não, não é verdade. Então tá, vamos falar de autocrítica. O que é autocrítica? Alguém pode me sugerir o que é autocrítica? Alguém pode dizer o que é autocrítica? Se parece que quando a gente fala em crítica o negócio fica feio, né? Parece que falar em criticar eu estou reduzindo a pessoa a nada. O que é autocrítica? Sem precisar olhar no Google, o que é autocrítica? Tá bom. É a capacidade de ver os próprios erros. É a capacidade que eu desenvolvo em olhar para mim mesmo e olhar os meus erros. Um perfeccionista, ele vive focado nisso para sair desses erros. No entanto, um pessimista também faz a mesma coisa, mas se afunda nos erros. E aí, a diferença dos dois é que o perfeccionista, ele se corrige tanto, já está há tanto tempo se corrigindo, e ele exige do outro um mesmo comportamento, igual ao dele. Como é que você erra isso? Acontece que o perfeccionista está trabalhando nesse problema há anos, e essa pessoa não. E ele exige do outro. Viver com um perfeccionista, não sei se você vive ou não, eu não sei se você é ou não um perfeccionista, mas viver com um perfeccionista é uma dor. E para o perfeccionista, viver com qualquer outra pessoa também é uma dor. Né? Isso, a Patrícia disse, ver nossos próprios defeitos, é isso. Acontece que o perfeccionista ele traz dentro de si uma exigência altíssima sobre a vida e sobre que ele não pode ter erros. Ele não pode ter erros. E viver com alguém que tem erros é ruim para ele, porque, puxa, como essa pessoa está vivendo com erros se eu não posso viver com erros? Então mude você, não tenha erros, porque eu não posso viver com erros, entende? Então eu quero trazer todo mundo para o mesmo lugar, né? Para o mesmo lugar. Tá? O que é autocrítica? Como a Patrícia disse, ver nossos próprios defeitos. É uma capacidade. E se é uma capacidade boa.
admitir pontos a serem melhorados. Olha só, não é olhar para o defeito, é admitir pontos a serem melhorados. Por exemplo, fiz um arroz. Não é a verdade, tá? Porque eu faço um arroz perfeito. Fiz um arroz e queimei. E eu posso me criticar demais. Pô, eu não presto para nada. Nossa, eu não consigo fazer um arroz. O que essa crítica promove no meu comportamento futuro? Eu vou me paralisar. Eu não vou querer arriscar de novo. E isso acontece. Vou dizer um negócio para você, vou abrir a minha caixa preta, tá bom? Você sabe o que é caixa preta, né? É aquele espaço muito bem fechado no avião, em que contém todas as informações sobre o voo, sobre falas, sobre tudo. Nós temos a nossa caixa preta, que contém todas as informações sobre o nosso voo, desde o começo da nossa viagem. E essa caixa preta se chama inconsciente, está tudo lá guardado, registrado. E se eu quero saber se tem um defeito hoje, onde eu vou buscar? Na caixa preta. Eu vou abrir minha caixa preta para você. Vocês sabem que eu adoro lavar louça, e lavo louça. Onde eu aprendi isso? Quando na infância. Meu pai sempre foi um homem que ajudou em casa. Meu pai é militar, sério, severo, mas sempre ajudou. Eu sempre via papai lavando, naquele tempo, quando eu era criança, eu tenho 63, então há 50 anos atrás, eu não tinha história de passar pano, não. Ao menos em casa, era lavar mesmo. Papai jogava água, sabão, e esfregava e puxava. Eu sempre via meu pai ajudando. E eu aprendi que as tarefas de casa também são do homem. Não é algo exclusivo da mulher. Então eu sempre ajudei. Desde criança eu era colocado em cima da pia para secar a louça. E assim eu fui crescendo. E eu lavo a louça oficialmente em casa. E minha esposa um dia reclamou: pô, você gasta muito detergente. Você está o tempo todo colocando detergente na esponja. Ah, é? Então tá bom. Faz 4 anos que eu não uso detergente, só uso sabão em pedra. Para quê? Para fugir da reclamação. Não é da reclamação, da crítica sobre um defeito. O que eu poderia melhorar. O que eu poderia ter feito lá, quando ela disse: eu podia ter feito o seguinte, pega uma tigelinha, coloca uma colher de chá de detergente, dissolve na água e vai usando aquela água. Eu poderia ter feito isso. Mas para não ouvir sobre pontos que eu poderia melhorar, eu bloqueei e passei a usar sabão em pedra. Mas foi a melhor coisa também, porque aí a mão não fica ressecada. Alergia ao detergente. Bom, então é isso. Fugimos de críticas dos outros. Imagina a nossa, né? Nossa. Então, admitir pontos a serem melhorados. Mas aqui não é que o outro diz, é que eu digo sobre mim mesmo, né? E reconhecer, inclusive, uma dificuldade pessoal. Como é que é você para reconhecer dificuldades pessoais? Como é que é? Dificuldade comportamental. Eu errei, eu devia ter feito isso e fiz aquilo. Eu errei, eu gastei muito detergente, mas eu errei. Eu deveria ter evoluído e não cessado o uso do detergente, né? Eu troquei alhos por bugalhos, né? Comportamentalmente, você erra, você aceita que erra. Isso não tem a ver com insegurança ou segurança. Aceitar erros, que eu falho comportamentalmente, é um dado de convivência, e que eu erro, eu não sou perfeito. E se eu aceito isso, meu nível de segurança em mim mesmo é alto, eu confio em mim. Reconhecer uma dificuldade comportamental, emocional. Você reconhece dificuldades emocionais? Que você se irrita muito, ou que você se entristece demasiadamente, ou que você emburra demais da conta. Eu já emburrei muito na vida, nossa. E eu tenho um segredo para sair da emburração. É falar
o que deixa você emburrado. Abrindo parênteses, diálogo, ele deve usar essas premissas. Primeiro, nunca julgue o outro. E julgar é dizer, você foi grosseiro comigo. Porque o que eu estou dizendo é algo que eu senti, mas eu estou julgando o outro. Então não diga você foi grosseiro. Não julgue. Porque quando a gente julga, o outro se arma. E o que eu digo sobre o outro não é o outro. O que o outro diz sobre mim não sou eu. Então dizer você é grosseiro, o outro não é isso. O outro é ele. Então, cessa com julgamentos no diálogo. Eu disse que eu abri um parênteses. Segundo, fale sobre o fato. Qual é o fato? O fato é, poxa, você passou por mim, não olhou para mim, não deu bom dia para mim e, poxa, isso parecia ser grosseiro, mas você contou o fato. Terceiro, diga do seu sentimento. O fato é, você passou por mim, não olhou para mim, não deu bom dia para mim, eu me senti humilhada, desprezada, não existente. Isso é o que eu senti e me deu uma vontade danada de julgar você como uma pessoa grosseira. Fala comigo, explica. Entende? Tudo muda. É diferente de você é grosseiro. Como assim eu sou grosseiro? Eu só estava em silêncio, eu estava pensando em um monte de coisas, né? Então, esse é um caminho do diálogo. Fato, fale do fato, fala dos seus sentimentos. E se você teve uma vontade de, eu senti vontade de julgar, você fala, mas dá espaço para o outro se defender. Fecha o parênteses. É reconhecer que você tem uma dificuldade comportamental, que eu errei naquele comportamento, sim, me desculpa, eu errei. Emocional, cara, eu estou explodindo demais, eu estou muito irritado, desculpa. Terceiro, reconhecer que tem uma dificuldade intelectual. É difícil isso, é ou não é? Ainda mais se você viveu numa família com papai e mamãe que costumava chamar você de burro, que costumava invalidar você. E você cresce querendo fugir, como eu fugia do detergente e fui para o sabão. Lembra dessa história? Você cresce fugindo de qualquer coisa que diga que você tem dificuldade intelectual para entender alguma coisa. E às vezes algumas pessoas fazem 3 doutorados, 4 mestrados. Para que tudo isso? Se não para esconder uma dor profunda de um dia ter sido desqualificado intelectualmente. Aí você passa uma vida escrava de tantos estudos, para provar para o pai, para a mãe, que talvez já nem existam mais, que você não era aquilo. Poxa, que tal ressignificar essa história? É entrar na caixa preta que você não tem acesso e retrabalhar isso. Entende? Olha, se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se quiser falar alguma coisa, pode falar que eu respondo. Eu paro o que eu estou falando para falar com você, tá bom? Então eu falei, você reconhece dificuldades comportamentais, emocionais, intelectual? Eu não estou compreendendo isso. Tenho dificuldade de compreender isso, não é minha área. Ou física. Eu não tenho força suficiente para abrir esse pote de azeitona. Você pode abrir para mim? Mas você se mata porque não pode reconhecer uma limitação física. Né? Então, autocrítica. A autocrítica é a capacidade de ver os próprios erros. Mas, poxa, Crísio, a pergunta do início da live é: como posso ser segura sendo uma pessoa crítica e exigente comigo mesmo? Então estou dizendo que crítica não significa que eu sou insegura. Mas, vamos lá. Quais são os tipos de críticas que existem? Aí que tem pega. Uma crítica, o primeiro nível de crítica. A que faço para ser melhor. São 2 níveis de crítica. A crítica, a autocrítica, crítica pessoal. A que eu faço para ser melhor. Cris, você está muito irritado. Você está sendo, às vezes, ríspido, até grosseiro com a sua esposa, Cris. Poxa, eu posso mudar isso. Então, o que eu posso fazer? O meu movimento
meu ambiente, o meu trabalho está exigindo muito, eu estou dormindo pouco, estou comendo mal, estou trabalhando demais, e isso me deixa fragilizado e eu estou sendo agressivo. Então o que eu posso fazer para melhorar? Pô, eu vou contar até 10, eu vou fazer alguma coisa, mas ela, minha esposa, não merece que eu seja ríspido com ela, entende? Então, é a crítica que eu faço a mim mesmo para que eu seja melhor, para que eu melhore. Isso é o primeiro tipo de crítica. Tem um outro tipo de crítica. Qual é, Cris, o outro tipo de crítica? Aquela que eu faço para me reprimir e me manter onde estou. A crítica que eu faço negativa, que é para me reprimir. Olha, a Cris, você é um bosta mesmo. Você não para. Eu falando comigo mesmo. Você não para. Você vive. Nossa, por que você briga tanto? Mas isso não me ajuda. Isso me deixa inferior. E agora, vamos abrir a caixa preta de novo? Essa era uma crítica que eu ouvia na minha infância. Contra mim, contra a minha criança, e que me reprimia. E hoje eu não mudo, eu continuo fazendo a mesma coisa, contra mim mesmo. Eu estou repetindo o que meus pais fizeram comigo hoje, me autocriticando. Por isso, ela diz assim, será que é possível ser segura se eu me critico tanto? Entende? Vou fazer um parênteses aqui e ler o que a Patrícia escreve. Sempre permitia as pessoas me humilharem em palavras e ações e dizia, deixa pra lá, não tem problema ele fazer isso comigo. E fazia isso para ter amor dos outros. Eu passo por cima de mim para continuar com as pessoas próximas a mim, né? Mas qual é a crítica, será que eu também estou fazendo a mim mesmo? E perceber que a autocrítica, a crítica que eu faço a mim mesmo. Eu posso fazer uma crítica que me faz crescer, ou posso fazer uma crítica que me faz cada vez mais me humilhar, ficar parado, e eu repito essa crítica negativa como se fossem meus pais. Como me libertar da crítica em excesso? Então, se não pelo caminho do retorno à origem, se não pelo caminho de encontrar a caixa preta em mim, se não pelo caminho de olhar o que tem nela, e perceber qual foi o motivo que iniciou esse meu olhar muito crítico sobre mim mesmo. Se é uma pessoa de quem você não deveria receber críticas mordazes, ferozes, era de você mesmo. Até o direito diz isso, né? Se tem algum advogado aqui, até o direito diz isso. Você não é obrigado a constituir prova contra você mesmo. Então, por que eu vou me criticar de uma forma que me paralisa, que me prende, que me faz menor? Por que eu faço isso comigo mesmo? Tá lá na caixa preta, tá lá na origem, tá lá na infância, guardado as 7 chaves, e eu acreditando que tá tudo certo lá no passado, que eu tenho que esquecer o passado, que o passado não existe, que eu já pus uma pedra nele, e que nada do passado me interfere hoje. Tudo interfere, positiva ou negativamente. Tudo do passado interfere, positiva ou negativamente. Não se iluda. Estou dizendo porque eu trabalho há mais de 15 anos com pessoas. Eu desenvolvi mais de 10 treinamentos presenciais de imersão em que eu ajudei a transformar a vida de mais de 5.000 pessoas. E eu vi isso acontecendo. Não é à toa, a nossa história está lá. E sabe, é bem simples, não precisa ser tão complicado. Eu aprendi o que deveria ser feito com criança. E eu faço com a minha criança, nós temos uma criança dentro de nós. Vou fazer um parênteses aqui e ler o que o Ryoshi Iizuka está escrevendo. Tenho que amar a mim antes de tudo, para poder amar o outro. Se amo tanto a mim mesmo, como não me perdoar? Isso, como não me perdoar? Isso. Então parece que eu não me amo, né, Ryoshi? E é bíblico amar o outro como a si mesmo. Não tem como eu amar. E um outro princípio o mar
só recebe a água do rio porque está alguns centímetros abaixo do rio, né? Então, é assim, eu só consigo dar o que transborda de mim, o que transborda de mim. Se não transborda, eu não dou nada. Eu só dou o que eu tenho, mas não é o que eu tenho, é o que transborda. A frase está errada. Só se dá o que se tem. Não se dá o que se tem, se dá o que se transborda. E se você está dando ódio, é porque está transbordando o ódio. E se você dá incompreensão, é porque está transbordando incompreensão em você. Entende? Então, não é dar o que tem, é dar o que transborda. E para você amar o outro, tem que transbordar amor em você por você. E se você se ama, você se perdoa. Perfeito, Ryoshi, perfeito. Né? Bom, por que entender de onde vem a crítica negativa é importante. Críticas negativas destroem, nos paralisam. Então, para que eu não seja escravo dessa crítica, para que eu não seja refém dela, para que eu consiga andar na vida, porque a crítica me paralisa, a crítica negativa contra mim mesmo me paralisa. E se eu não buscar resposta, Crisio, na minha caixa preta, o que acontece? Eu não quero entrar na caixa preta. Bom, as críticas negativas vão continuar, tá tudo certo. As críticas positivas com o intuito de travar vão continuar. Por que crítica positiva com o intuito de travar? Eu quero dar uma crítica a mim mesmo. Estou sendo uma pessoa muito impaciente. Mas eu não estou olhando para o lado positivo, eu estou olhando para o lado destrutivo meu. Isso vai continuar me travando. Se eu não buscar na origem, se eu não buscar na minha caixa preta, no inconsciente, a minha vida vai continuar travada. Nada de evolução vai acontecer, nada de prosperidade, porque eu estou fugindo de tudo isso. Né? Qual o maior benefício de se autocriticar positivamente? Positivamente. Ele está sempre evoluindo com gentileza, sem pressão, com muita leveza. Né? Então eu posso fazer isso. Quais os efeitos colaterais que se valorizar e se admirar geram na gente? Autoestima. É o primeiro efeito. Se você quer ter autoestima, então critique-se positivamente, encontre caminhos positivos. Reconhecer-se uma pessoa de valor. Se eu não olho para isso, eu não me vejo uma pessoa de valor. Né? Bom, onde você vê, Cris, que as pessoas mais erram nisso? Porque as pessoas ficam especializadas em se autocriticar, achando que isso vai além de levá-las a ser melhores. Elas precisam olhar os defeitos o tempo todo, vendo defeito nelas. Nossa, que sufoco! Então eu vou dar um passo a passo para você. Um pequeno passo a passo. Para ser segura, sem tirar a autocrítica positiva que deve existir, a capacidade de observar meus defeitos, etc. e tal. Primeiro, para toda crítica, faça um elogio a você. Porque eu estou partindo do princípio que você é excessivamente crítica com você. Então, para toda crítica, faça um elogio. Nossa, você vai perceber quantas coisas boas você tem, porque você se critica demais, né? Segundo, para de comparação. Não se compare com as outras pessoas. Cada pessoa é diferente, até seu irmão gêmeo é diferente de você. Não se compare. Cada dedo da mão tem uma função específica. Não se compare. Terceiro, olhe o que há de bom. Tira o foco do negativo. Pô, Cris, mas assim eu vou ficar iludido. É síndrome de Peter Pan. Não é não. Depois eu conto uma pesquisa que fizeram sobre elogios e críticas mordazes negativas. Né? As críticas afundam, os elogios elevam. Quarto, seja gentil e tolerante com você. Seja gentil e tolerante com você. É a única pessoa mais próxima de você. É a única pessoa que não pode deixar de ser gentil e tolerante com você. É você mesmo. Não espere dos outros, faça por você. Quinto e último, admire-se mais.
Treine a capacidade de se auto-admirar. Pô, você só vê defeito em você, como seus pais fizeram, não é? Então admire-se mais. Tem um jeito certo de executar essa história aí de autocrítica, Crisio, e ser seguro? Tem. O que você encontrar de possíveis falhas ou pontos a serem acertados são para o seu bem, não para o seu mal. Segundo, para de se criticar excessivamente. Isso não vai levar a nada. Né? Bom, você pode ser seguro fazendo autocríticas positivas. Agora, se você é excessivamente crítico com você, talvez você seja perfeccionista e não seguro o suficiente. Como ajustar isso? Eu tenho uma dica para você. Semana que vem, no dia 22, 24 e 26, eu vou dar 3 aulas online gratuitas, falando sobre como eliminar medos e inseguranças, como destravar a vida, como você se libertar de medos e inseguranças. Essas aulas gratuitas, elas são fechadas para quem se inscrever para essas aulas. Então, para você fazer isso, entra no link da bio e se inscreve agora. E você vai receber acesso a essas aulas. Elas não são num horário específico, elas vão estar disponíveis para você assistir a qualquer hora do dia, tá? E ela é muito profunda. Eu vou falar. Vou dizer o que vai rolar nessas aulas. Vai falar da caixa preta, vai falar do inconsciente, como chegar lá, vai falar de gabaritos que eu formei na minha vida e pelos quais eu ando seguindo. Vai falar de caminhos certos para você se libertar do medo e da insegurança que provoca essa confusão toda, tá? Então entra agora no link da bio, se inscreve lá. Vai ser um prazer muito grande poder dividir a minha experiência de vida com você, tá? Vou ler aqui os últimos comentários. A Patrícia diz: e quando se tem na família várias pessoas que criticam os outros sem se criticar, como lidar com isso? Então, isso é difícil na fase da infância, porque a criança, ela está aprendendo. Agora, se você já é grande, se você já é adulto, devolve para ele, ó, isso é seu. Não quero conversa. Já viu família que vive falando da vida dos outros? Não fala, não alimenta. O que é alimentado vive. Então, se as críticas continuam, é porque de alguma forma estão sendo alimentadas no seio da família. Então, sai fora. Você é adulta, você pode escolher, né? A Grazi disse assim: acho que todos os problemas que temos na fase adulta é resultado do que você passou na infância. Tudo está lá atrás. E como tratar o que ficou para trás se não podemos voltar e refazer e consertar? Nós podemos voltar, refazer e consertar. Só que esse não é um trabalho no mundo aqui externo, no mundo temporal, nesse mundo do relógio, nesse mundo em que a gente vê, cheira e respira. É no mundo atemporal, no mundo das memórias. Porque é esse mundo das memórias que estão fazendo o nosso comportamento hoje. Então, existem formas, existe uma ciência, existe um caminho que me ajuda a refazer tudo isso que você diz. Voltar, refazer e consertar o que está aqui dentro. É mágico, é quase milagroso, é lindo de ver a possibilidade que nós temos de olhar para o mundo de uma forma nova, a partir de dentro. O Ryoshi dizendo: faço treinamento à origem da crise. Obrigado, Ryoshi, obrigado. Aí a Grazi diz assim: como superar já que não conseguimos esquecer o passado? Isso, ontem eu falei um pouco sobre isso e vou falar mais sobre como superar. É dar um novo significado. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Ontem eu dei algumas dicas sobre aceitar o passado. Hoje eu coloquei no Story, Grazi, vai lá no Story. 3 passos para ajustar o passado. E se não me engano, Grazi, se não me engano, não, é uma resposta para você que está no Story. Eu não coloquei seu nome, mas aqui eu vou falar para você, uma resposta para você, tá? Foi com muito carinho que eu fiz, tá? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.